Eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Corações lavados pela graça. Esse é o tema. Corações lavados pela graça. Você sabia que a graça de Deus ela atua na nossa mente? Coração aqui é a mente, tá? Ela atua nos nossos corações, nas nossas mentes, com um poder, sabe, de limpar, de purificar, de restaurar. Esse é o processo da graça de Deus na nossa vida. Nós estávamos presos nos nossos pensamentos religiosos, limitados, direcionados por homens, e a nossa mente, o nosso coração estava sujo, corrompido. Por quê? Porque não tínhamos uma segurança em Deus, não tínhamos uma convicção no Evangelho, nós não tínhamos, sabe, uma estrutura direcionada pelo Espírito. Nós éramos levados pelas falácias, pelas crendices, sabe? Pela altivez do nosso próprio coração, da nossa própria mente, pelo sofisma da nossa própria mente, do nosso próprio coração. Por quê? Porque nós confiávamos nas nossas obras meritórias, a nossa confiança, a nossa segurança com relação a Deus não estava em quem Deus é, mas aquilo que eu e você fazíamos para agradar a Deus. Que Deus é Deus, nós sabíamos. Que Deus é Senhor, nós sabíamos. Só que a gente acreditava, sabe, no nosso eu. Então, se eu realizasse um jejum perfeito, se eu realizasse uma busca no monte, se eu realizasse uma devolução dos dízimos, das ofertas, se eu participasse fielmente, dedicadamente, sabe, de tudo aquilo que o sistema religioso impunha como verdade de Deus, então eu estava seguro diante de Deus. Nós estávamos como aquele fariseu que foi orar no templo, juntamente com o publicano pecador, e aquele fariseu estava confiando nas suas obras religiosas. Assim estávamos nós no sistema religioso. Não, eu sou de Deus porque eu estou indo para a igreja, eu sou de Deus porque eu sou dizimista fiel ofertante, eu sou de Deus porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não xingo, porque isso. Então a gente começava a argumentar ser de Deus porque a gente não fazia, não praticava essas coisas. Não estou dizendo com isso que é correto praticar essas coisas. Isso são obras da carne que de fato não agrada a Deus. Mas isso não define o ser de Deus, porque tem pessoas que andam nessas obras carnais que são filhos de Deus, embora estejam vivendo na sua desobediência carnal, nas suas inclinações e paixões carnais, que, como eu falei, de fato não agrada também a Deus. Mas ser de Deus está além de uma prática religiosa. E aquele fariseu, ele declarou, ele batia no, sabe, ele bradava, né, melhor dizendo, para todos ouvirem: eu sou dizimista fiel, eu jejuo 2 vezes na semana, né? Ele disse que dava dízimo de tudo que ele possuía, então ele era um dizimista fiel, né? Ofertante, praticante ali da sua crença religiosa. Eu não sou como esse pobre, esse miserável pecador, eu não sou como os demais homens, olha, soberba, né? Então a nossa mente estava suja com isso. Nossa mente estava, sabe, poluída por essas informações, onde nos deixava prepotentes, presunçosos, orgulhosos. Até que um dia a graça chegou e começou a limpar a nossa mente, e a gente passou a enxergar não como uma condição de pecador, miserável, pobre, cego, nu, mas como uma condição de que sempre foi Deus e sempre foi a sua graça, porque nunca dependeu de nós, nunca dependeu das nossas obras. Então é motivo de gratidão, de louvor ao Criador, ao Eterno,
porque somos quem somos por sua graça. E a graça não te deixa orgulhoso, prepotente. Nos gloriamos em Cristo. Se alguém vai se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas não é se gloriar em si ou gloriar-se, né, na sua pessoa. É gloriar-se, gloriar no que Cristo fez, naquilo que o Evangelho representa e manifesta, revela nos nossos corações. E de fato o Evangelho ele veio purificando essa mente, tirando as más informações. Foi o que nós aprendemos no sistema. Você tem que lutar para não perder a salvação. Logo você subentendia que você lutou para alcançar, então você não podia vacilar para perder. Então o Evangelho veio e mostrou que nós não somos salvos porque eu lutei para conquistar a salvação. Nós somos salvos porque somos filhos, eleitos e abençoados do Pai. Logo você não vai perder, deixar de ser filho. Agora você deve andar como um filho, aí é diferente. Um filho obediente, né? Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em aroma suave e agradável ao Pai. Então, o Filho ele é ministrado pelo Pai, direcionado pelo Espírito, que é santo, e vai conduzindo ele na obra perfeita do Pai. Obra esta que o Pai já preparou de antemão para que andássemos nela. Filho, ele entende que ele foi eleito, chamado antes da fundação do mundo, porque ele sempre esteve no coração do Pai, na mente do Pai. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O amor sempre está envolvido, né? Como não exaltar o amor do eterno, o amor ágape, o amor de Deus em nossas vidas? Então, se o amor de Deus é um amor ágape, ele nos amou primeiro, como disse o apóstolo João. Paulo disse, o amor de Deus nos constrange. Paulo disse que o amor de Deus é o vínculo da perfeição. O texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo, né? Paulo fala também aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus dá prova do seu amor em que Cristo morreu por nós. Entendemos que estava falando daqueles que estavam debaixo daquele contexto bíblico ali do primeiro pacto. Mas sempre o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Deus é amor, o amor, o amor. Quer dizer, isso manifesta a graça, o favor imerecido aos homens. Então, essa palavra limpou a nossa mente, como a água, ela purificou, sabe? Ela fez, de fato, uma renovação no nosso entendimento. E essa é a nossa condição hoje, diante da graça de Deus. Nós estamos limpos por esta palavra. Olha lá, Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, o coração que é a mente, né? Em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, né? E o corpo lavado com água limpa. Estamos lavados. Certa feita, Jesus colocou ali a toalha, cingiu-se com a toalha e começou a lavar os pés dos apóstolos. Pedro recusou e ele disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se a graça de Deus não te lavar, você não tem parte com essa salvação, no sentido de conhecê-la. Se a graça de Deus não te lavar, não lavar o teu coração, você não tem parte com o Cristo ressuscitado, no sentido de entender de que a obra já foi consumada. Se a graça de Deus não te lavar completamente, você não tem parte nesta palavra a entender que o Senhor, com o único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o seu povo. Se Deus não te lavar mediante esta graça, com esta palavra que purifica a tua mente, você nunca entenderá que nunca dependeu dos seus atos proféticos, do teu jejum, da tua campanha, da sua busca no monte para ter comunhão com Deus. Se a água da palavra não te lavar, você nunca vai entender que o que te faz ter comunhão com Deus é o Espírito e não um pedaço de pão que o religioso come
na chamada igreja com um copo de suco. Então, abençoados, só a palavra da graça ela tem esse poder regenerador, purificador, para limpar de fato os nossos corações, as nossas mentes e nos apresentar totalmente perfeitos. E quando Jesus estava lavando os pés dos apóstolos, Pedro disse, não, o Senhor não vai me lavar. Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse, então me lava por completo. Ele disse, calma, Pedro, só os pés, porque o resto do corpo já está lavado. E João 15:3 ele disse, vós já estáis lavados, limpos, pela palavra que eu vos tenho falado. Então nós estamos limpos pela palavra que o Pai tem ministrado nos nossos corações, a saber, a palavra da graça de Deus. E quando você se encontra limpo, você se encontra perfeito. Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Por quê? Porque você se encontra limpo nele. Então, uma vez que você está limpo, você está perfeito. Nós estamos, como igreja, como corpo do Eterno, como corpo de Cristo, nós estamos perfeitos. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Viu aí? Ah, irmão Elcio, mas eu pensei que eu estava purificado com a lavagem da água do batismo, né? Porque o meu pastor me ensinou que quando eu era batizado, o velho homem ficava lá na água e subia o novo homem. Conversa do pastor. A Bíblia não fala isso. O velho homem foi sepultado com Cristo na cruz, na morte de Cristo, no batismo em Cristo na cruz. Não tem nada a ver com a água, que era um ato simbólico, que pertencia no cumprimento da lei, por meio de João Batista, e os apóstolos continuaram a batizar. Jesus, né, o maior exemplo a ser seguido, ele mandou os discípulos batizar. Algumas pessoas pensam, né, Jesus mandou todo mundo batizar, até hoje os pastores batizar. Não, Jesus mandou os seus ouvintes ali, os discípulos batizarem. Mas João 4:2 diz que Jesus não batizava ninguém. Então o próprio Jesus não batizou ninguém nas águas, até porque Atos 1:5 Jesus disse, vocês foram batizados por água, mas em breve vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas, de fato, era um batismo transitório. João capítulo 1, versículo 31 ao 33, o próprio João Batista declara que o batismo nas águas só tinha um sentido, ou só tinha um objetivo, apresentar Jesus a Israel. Por isso vim eu batizando com água, para que ele fosse manifestado a Israel, apresentado a Israel. Então, era um batismo de fato transitório. Então, a graça de Deus, ela nos limpa disso. Hoje, quem ouve a palavra, quem crê na palavra da graça, sabe que se você foi batizado no sistema ou não, não importa. Tem gente que se orgulha, eu fui batizado 3 vezes. Uau, então o primeiro não serviu, o segundo também não serviu, aí o terceiro serviu. Claro, irmão, porque foi profético, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem que ser 3 batismos. Outros se orgulham, eu fui batizado lá no Rio Jordão, onde Jesus de Nazaré foi batizado. Que legal, né? Mas não serve para nada. Quanto à vida espiritual, não serve para nada. Só para você se tornar um orgulhoso mesmo, vaidoso, mas não serve para nada. Tá bom? Então, abençoados, é isso. A palavra da graça de Deus, ela tem esse poder atuante nas nossas mentes para nos limpar. Então, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Cristo, pela palavra, ele lavou esta igreja, e está lavando a consciência do povo mediante esta palavra, para que esta igreja se apresente diante dele, perfeita, imaculada, sem mancha, sem ruga. Então, a igreja dos homens, dos líderes, dos pastores estão em pecado, estão sujas, estão em maldição, estão em desobediência, mas a igreja de Deus está perfeita, imaculada, sem ruga e sem mancha. Coisa linda, né, irmão? Então, nós não somos igreja, nós estamos desigrejados, fora
dessas chamadas igrejas. E nós estamos engrejados, juntos, unidos, nesta que é a igreja de Cristo, perfeita, abençoada, com todas as sortes de bênçãos. Amém? Que vocês estejam reinando em vida e em perfeita vitória e sempre mantendo, mediante a leitura, a meditação nesta palavra, que é esta água que conserva, que mantém a tua mente pura. Por isso que Paulo disse que a sua consciência dava testemunho diante de Deus. Então, isso é bom, abençoado, quando a nossa consciência dá testemunho diante da palavra, porque a própria palavra ela vai nos julgando. E quando essa palavra vai nos julgando, e essa palavra ela tem um poder, né, de separar juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações, a própria palavra vai nos dar o respaldo, vai nos dar paz, quando você de fato está andando alinhado com ela. Não para ser salvo, mas porque você é um salvo. Não para ser filho, porque você é um filho. O evangelho não é para você se tornar um filho. Escute bem isso aqui. O evangelho não é para você se tornar um filho. As pessoas pregam aí, aceitar Jesus para se tornar filho de Deus. Aceitar Jesus, ou receber a sua palavra, receber Cristo na sua vida, no sentido de ter um compromisso com o seu evangelho, com a sua palavra, viver em comunhão, não é para se tornar filho, mas é porque é filho. Paulo falando aos Gálatas 4:6, ele disse, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Porque sois filhos, Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em medo, em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o que testifica no teu espírito que você é um filho de Deus, é o Espírito de Deus, é o próprio Espírito que testifica. Agora, o que testifica na mente corrompida do religioso que ele é um filho de Deus, é as obras. É ir à igreja, tá? É participar de campanha, de projeto, etc. E isso é que ele tem como base para se tornar um filho de Deus. E não é. Então, quando essa consciência está pura diante de Deus, que nós somos quem somos pela sua graça, isso mostra que você está limpo, né? O sistema religioso tradicional canta muito uma música que diz assim, alvo mais que a neve, né? Quem já ouviu isso? Principalmente no dia da chamada Santa Ceia, onde você vai ali ter comunhão com Deus, porque você passa o ano todo, o mês todo, em alguns casos, e não tem comunhão com Deus. Mas no dia que você come o pão, aí o pastor começa a cantar, os levitas, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Quer dizer, o sistema religioso coloca na mente do Filho de Deus que ele está alvo mais que a neve, porque ele está em comunhão com Deus. Porque ali ele dá um abraço ao irmão, ele come aquele pedacinho de pão. Eu fui de lugar que os pastores mandavam dar na boquinha do outro, né? Você coloca o pão na boca do irmão, o seu irmão coloca na sua boca, porque isso mostra humildade. Isso mostra diabo. Jesus pegou um pedaço de pão e deu na boca do diabo, Judas. E que comunhão é essa? Porque comunhão não está em algo físico, palpável. A comunhão está na verdade dos corações de uma mente que foi lavada pela palavra da verdade. Então, se eles observassem essas questões, eles iriam entender que não é o fato da pessoa estar junto, falando de Deus, falando de Cristo, falando de igreja, e comendo pão e dando dízimo, etc., que isso significa que tem, de fato, comunhão e comprometimento com Deus. É como a mensagem que nós falávamos ontem, né? O evangelho fora da igreja e as chamadas igrejas totalmente fora do evangelho, porque estão fora desse contexto de viverem, de fato, a plenitude desta graça que iluminou os nossos olhos e tem nos conduzido em paz e em perfeita vitória. Que sejamos, sábios, não aos nossos próprios olhos, mas os olhos daquele que cumpre tudo em todos. A vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. A palavra dele, que traz esse refrigério, que traz essa paz, que nos ensina, que nos conduz em paz e em perfeita vitória. Ele diz, Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo,
se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensais. O Deus de paz estará sempre com vocês, está sempre conosco. Graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro, permitindo o Deus de toda a graça.